paz do Senhor Jesus, para todos que estão me ouvindo, todos que estão agora participando desse culto online. Agora talvez você esteja acordando, ou já tomou o seu café, e agora está separando esse tempo para louvar e adorar ao nome de Jesus. Eu quero dizer que a presença do Senhor já está se manifestando aí na sua casa, e muitas coisas o Senhor tem para falar conosco nesse dia. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 84, Salmo dos filhos de Corá, Salmo de número 84, fala sobre o amor e a paixão pela presença de Deus, pelos atos do Senhor. Quero que você leia comigo. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, eles te louvam perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Você pode receber isso nesse momento, em nome de Jesus. O Senhor está fazendo desse tempo um manancial de vida, um rio de vida aí sobre a sua família. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparecerá diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Aleluia. Que aí da sua casa você possa glorificar ao nome do Senhor e se encher das palavras desse salmo e começar a engrandecer ao nome do Senhor, a colocar o seu coração e a sua confiança nele. Feliz o homem que tem sucesso, porque confia em ti. Ele não se abala, ele não se detém no caminho da perversidade, porque ele encontra prazer e satisfação na tua presença. Senhor, nessa hora queremos te agradecer, louvar e bendizer o teu santo nome, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, Pai, e ela tem nos alcançado. A sua misericórdia, o teu amor tem nos perseguido a cada dia, mesmo em nossos temores, mesmo em nossas dificuldades. Podemos declarar como o salmista: ah, Pai, amáveis são, Pai, os seus tabernáculos. Nós temos o prazer na tua presença, prazer nos seus átrios, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso coração está em ti, Senhor. E nessa hora, nessa manhã, queremos somente bendizer o teu nome, queremos somente ter o nosso coração cheio da tua presença, Senhor. Somente queremos dar glória que é devida a ti, Senhor, ter prazer e nos alegrar, Pai, na tua presença, porque só na tua presença encontramos vida, Pai. Só na tua presença encontramos satisfação plena, Senhor. Em nenhum outro lugar se compara, Pai. Vale muito mais estar na tua casa, na tua presença todos os dias, e mesmo que em ambientes diferentes, Senhor, sabemos que o Senhor está em cada lugar, Senhor, manifestando a tua glória, manifestando a tua presença. Que esse momento de louvor e adoração, esse momento de culto seja sublime e cheio do manifestar doce do teu Santo Espírito, Pai. Não queremos nada mais,
nada mais do que a Tua presença, Senhor. Nos toca no mais profundo do nosso íntimo. Essa é a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus te oramos. Em Tua presença, Senhor, é o lugar que nós queremos estar. Em Tua presença, Senhor, é o lugar onde nós queremos morar. É o lugar onde nós queremos habitar. Mais lugar nenhum, só na Tua presença. Só na Tua presença, Senhor, eu quero estar. Nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie, riquezas não se apaguem. Em Tua presença, Senhor Jesus, é onde queremos estar. Em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Nós queremos estar, nos alegrar na Tua presença. Eu quero estar, declare isso ao Senhor, nesse lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar nesse lugar onde o mundo não me atraia, onde o mundo não me atraia, paixão não me seduzam. Em Tua presença, Senhor Jesus, é o lugar onde eu quero estar. Em Tua presença, Senhor Jesus. Clame ao Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu
Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Somente eu quero estar em tua presença, Senhor, em tua presença, só na tua presença, em tua presença, Senhor, declara isso. Em tua presença é o meu lugar seguro, em tua presença, Senhor, em tua presença é onde eu quero estar, é onde eu quero estar, é o lugar da minha habitação, só na tua presença. Não queremos nada mais, Senhor, do que nos render e colocar e subjugar, Pai, submeter totalmente a nossa vontade, os nossos desejos, para que o Senhor cresça e nós diminuamos. Nós queremos cumprir a tua vontade, estar no centro do teu querer, Senhor. Que as nossas palavras, que as nossas atitudes, que os nossos pensamentos, que as intenções mais profundas do nosso coração, Pai, apontem para Ti, apontem para Te agradar, Senhor. Desperta uma paixão, Senhor, por buscar mais profundamente, Pai, e mergulhar no Teu rio, Senhor, para experimentar muito mais do que o Senhor quer proporcionar para cada um, para nós como igreja, Senhor. Nos rendemos à Tua presença, Senhor, estamos rendidos, Senhor. Faz a Tua vontade, faz a Tua obra, faz o que Tu queres. Toma-nos, toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Entrega tudo nessa hora, entrega tudo. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Levante a sua voz. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu, Jesus. Somos somente Teus, Senhor. Venha sobre nós, Pai. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eu clamo a Ti,
Eis-me aqui, rendido estou aos teus pés. Eu sou teu e tu és meu para todo sempre. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz em nós o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Se declara em amor para Ele nessa hora. Eis-me aqui, rendido estou. Pode entrar, pode morar. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre eu cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim. Põe a mão no teu coração nessa hora. Põe a mão no teu coração nessa hora. Se entrega a Ele, se derrama. Não há barreira, Senhor, não há limitações. Pode entrar, pode morar, Senhor. Todo aquele que pedir, Pai, receberá. Todo aquele que bater na porta, a porta se abrirá. Senhor, estamos batendo na porta, Pai. Estamos pedindo, queremos mais do Senhor, que assim como a corça anseia pelas correntes das águas, Senhor, assim por Ti, Senhor, suspira a nossa alma. A nossa alma tem fome e sede, não de qualquer coisa que o mundo possa dar, não da água que volta a ter sede, Senhor, mas da água viva, Senhor, do Deus vivo, do Deus forte e poderoso. Faz chover nas casas nessa hora, faz chover na Tua igreja, Pai.
Uma chuva, Pai, de avivamento, de paixão genuína por Ti, Senhor, de segurança, de confiança, de fé, de permanência em Ti, Senhor. Que a Sua igreja não se abale nesse momento, Senhor, mas que ela possa viver um momento mais íntimo que ela já viveu na sua vida, um marco na história, Pai, dessa igreja, Senhor, da Tua presença, da Tua vontade se cumprindo no meio de nós, Senhor. Pai, vem sobre nós, faz chover. Faz chover, Senhor. É o que queremos, te desejamos. Cante isso. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Então faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, em cada casa, vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Mais uma vez, assim como a corça, cante isso. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca, assim é meu coração por Ti, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Vocês, cante aí. Assim como a corça anseia, se entrega a Ele, como terra seca exausta e sem ar, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com Teu rio, inunda cada coração, inunda o meu coração. E nós clamamos, faz chover, faz chover em cada vida, em cada casa, em cada família. Faz chover em nossos corações, faz chover, queremos ir além. Faz chover, levante um clamor, igreja, Ele está escutando dos altos céus e derramará sobre nós céus abertos. Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover, Senhor, faz chover, fome e sede
e vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Nós te pedimos nessa hora, Senhor, faz chover na nossa vida, Senhor. Faz chover, Senhor, em cada coração. Nós queremos sentir a Tua presença, Senhor. Nós não queremos só ser visitados, Senhor, mas queremos, Pai, habitar continuamente na Tua presença, Senhor. Vai rompendo as barreiras humanas, as limitações humanas, emocionais, espirituais, quebrando, Senhor, aquecendo a frieza do coração, quebrando o coração de pedra que está insensível à presença e à voz do Seu Espírito, Pai, derramando fome e sede, Pai, fome e sede de Ti, Senhor, uma unção, Pai, de prioridade, Senhor, e assim como Maria, não como Marta, Senhor, mas que possamos estar aos pés da Tua presença, Senhor, só querendo Te ouvir, Senhor, só querendo nos alimentar da Tua voz, Senhor, e não águas de um poço, Senhor, mas águas vindas do céu, Senhor, que brotam do trono de Deus e faz fluir também do nosso interior um rio de vida, Senhor. Que assim seja na Tua igreja, Senhor, que assim seja em cada um, Senhor, do menor ao mais velho, Senhor, que esse momento não seja lembrado, Senhor, por um momento de caos, por um momento de doença, por um momento de incerteza, mas seja lembrado por um momento de soberania e derramamento de poder, de unção, de glória, de presença, Senhor. É isso que queremos, Senhor, ser representantes do Teu reino em cada lugar que nós passarmos, Senhor. Em nome de Jesus, unge cada um, Senhor, que nós possamos ser transbordantes da Tua presença nessa hora, Senhor, que nós venhamos permanecer nessa chuva debaixo da Tua mão, Senhor, que nada faz esconder, Senhor. Nós queremos estar sempre na Tua presença, Senhor. Nos faz habitar nesse lugar. Assim Te oramos, Senhor. Continua conosco e fala conosco durante todo esse culto. Nós damos toda a nossa atenção e o nosso coração a Ti. Assim Te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, igreja do Senhor. Espero que você esteja sentindo a mesma atmosfera que envolve esse ambiente aqui de Deus, aqui nesse lugar. Tenho certeza que a tua casa já está cheia da presença de Deus, porque a palavra nos garante que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Que momento glorioso que nós temos, de ainda que separados, nós possamos louvar a Deus e meditar na palavra de Deus. A saudade está grande, não vemos a hora de estarmos juntos novamente aqui nesse lugar chamado Casa de Oração, a tenda do encontro dos filhos de Deus, a Assembleia dos Santos. Estávamos aqui na última quinta-feira recebendo as doações dos irmãos e cada irmão que entrava, o desejo de abraçar era tão grande, de estar ali em comunhão, de apertar a mão, e a gente estava falando ali, quando isso tudo acabar, o primeiro culto a gente vai fazer uma festa, vai ser 5 minutos só de abraço, só de choro, a gente vai abraçar a igreja toda. Minha filha em casa dizendo, pai, eu estou com tanta saudade da igreja que eu vou abraçar até o banco da igreja, assim, que saudade. E como é bom, queridos, a gente ter esse senso de valorização, porque nós somos uma comunidade, nós somos uma família, e verdadeiramente a unidade é algo precioso para aqueles que são da fé em Cristo Jesus. Eu queria ministrar a palavra de Deus, e essa palavra ela tem um propósito muito específico, né? As vezes anteriores que eu preguei aqui para vocês nesses cultos online, eu falei sobre Jesus, o nosso bom pastor, que Jesus está no controle, a segunda mensagem, e a terceira foi apenas fé. Todas elas uma perspectiva para você acalmar o seu coração, de você crer que Deus cuida de você e que Ele está no controle. Porém hoje, eu precisava da sua atenção. Eu queria te levar a uma área de reflexão, e que essa reflexão pudesse gerar um despertamento, e tão logo esse despertamento fosse realizado, também gerasse uma resposta. Então, ora comigo agora, nessa hora, coloca a mão na tua cabeça. Às vezes a gente faz isso aqui. Vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus,
Eu repreendo nessa hora tudo aquilo que possa causar surdez espiritual, distração, ó Pai, dispersão. Que a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas intenções estejam inteiramente submetidas ao poder da Tua palavra. Que Teu Espírito e não eu venha ministrar, Senhor. Que as escamas dos olhos venham cair, Senhor, nesta hora. Que toda a insensibilidade do coração dê lugar, ó Pai, a um coração de carne, sensível à Tua voz, que se comove e se constrange com a verdade do Teu Evangelho. Que seja o Senhor. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos pela ministração da palavra, no nome de Jesus, que você possa dizer amém. Abra a tua Bíblia, queridos, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 40, e depois a gente vai pular para os versículos 54 a 56. O título dessa mensagem é: Que tempo é esse? Eu queria que você fizesse comigo em casa, né? Não sei se você está sentado, deitado, espero que não, ou em pé, mas que você possa fazer isso comigo. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Um tempo que os noticiários dizem que é uma crise sem precedentes na história da humanidade. Eu, às vezes, me aproximo de alguma pessoa mais experiente que tenha vivido, sabe, décadas e décadas. Há um tempo atrás estava com meu sogro, mais de 70 anos, mais de 80 anos. E ele dizia: olha, eu já vivi muitas coisas, mas algo parecido como isso, nunca. Então eu creio que Deus tem algo durante esse tempo para ministrar a nossa vida, e eu quero te perguntar e te fazer refletir: que tempo é esse? E disse Jesus lá, registrado conforme Lucas 12:35, dizendo assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor a voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurado serão eles se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E lá no versículo 54, ele continua a sua exposição dizendo assim: disse também às multidões: quando verdes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis: já vem a chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Eu vou repetir essa pergunta de Jesus: entretanto não sabeis discernir esta época. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui é que nós devemos aprender a discernir o tempo. O salmista Davi já orava: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Sabe, queridos, existe tempo que é tempo para tudo. Existem coisas que sempre é tempo. Por exemplo, a Bíblia diz: orai sem cessar. Todo tempo é tempo de orar. Louvor, toda hora é tempo de louvar. A Bíblia diz: bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Todo tempo, quer tempos difíceis, quer tempos bons, é tempo de louvar ao Senhor.
Outro tempo, outra coisa que sempre é tempo, meditar na palavra. A Bíblia diz: medita neste livro noite e dia para o cumprires. Então, em qualquer momento, nós devemos meditar na palavra de Deus. Todo dia, sempre é tempo de nós lermos a palavra de Deus. Davi já disse no Salmo 1: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito dia e noite. Pregar a palavra, sempre é tempo de pregar a palavra. O apóstolo Paulo ensina a seu filho na fé, Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, todo tempo, dentro de tempo e fora de tempo. Outras versões vai assim descrever: prega a palavra. Então, sempre é tempo de orar, sempre é tempo de louvar, sempre é tempo de meditar na palavra de Deus, e sempre é tempo de proclamar as boas novas do Evangelho. No entanto, existem comportamentos, existem condutas, existem posicionamentos que são mais requeridos e ressaltados em determinados tempos. Existem posicionamentos que um tempo específico é requerido em você. Ele deve estar ressaltado em você. E eu quero te perguntar: qual será o propósito que Deus quer nos revelar por meio desse tempo que atualmente nós temos vivido? Um tempo de uma crise na saúde, de uma pandemia mundial, onde o coronavírus tem infectado as nações, ricos e pobres, do norte ou do sul, países hemisféricos ou países tropicais, não importa. Não importa a classe social, não importa o nível de intelecto, não importa. Esta crise está afetando a todos. E não é mais só uma crise de saúde, ela já está desembocando numa crise econômica, que também será gravíssima. E por ela ser gravíssima, também desembocará numa crise social, com reflexos na violência e tudo que mais que uma crise econômica possa vir a causar. Que tempo é esse que, com a permissão de Deus, a igreja está vivendo? O que Deus quer que nós tenhamos enquanto posicionamento diante desse tempo? Então eu quero falar, diante daquilo que o Espírito Santo me inspirou, do que Ele espera de nós diante desses tempos e diante desse tempo específico de hoje. Eu queria meditar com você em alguns posicionamentos. O primeiro dele está em Gênesis capítulo 4, versículo 25. Que tempo é esse? Diz assim a palavra: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Em outra versão, na Corrigida Fiel, vai dizer assim: nesse tempo se começou a invocar o nome do Senhor. Que tempo era esse? Era o tempo logo posterior à queda da humanidade. Em Gênesis 3 acontece o pecado introduzido na raça humana e sua consequente expulsão do jardim do Éden. E tão logo ele foi expulso, o homem começou a se distanciar de Deus, começou-se a multiplicar a iniquidade, a corrupção, a injustiça, como também a violência. A gente chega em Gênesis 4 e já o primeiro homicídio da humanidade é cometido, uma crise familiar, Abel matando Caim, e todo ali um histórico de violência, de degradação social começa a acontecer.
mas no meio do crescimento não apenas populacional, como também do pecado, da gravidade, do agravamento da pecaminosidade humana. Nesse tempo nasce um homem chamado Enos, e nesse tempo, diz a palavra de Deus, a partir desse tempo passa-se a invocar o nome do Senhor. Aleluia. O que é invocar, queridos? Invocar é mais que orar. Invocar é bradar, é clamar, é gritar. A gente tem o prefixo in mais vocar. In significa dentro, vocar significa chamar. É como se a gente estivesse chamando para dentro um poder, um socorro maior. Invocar significa chamar por proteção, por auxílio, por socorro. Mas é muito mais que orar, porque invocar, orar, você pode até orar em silêncio, orar em espírito, mas invocar você tem que bradar, você tem que clamar, você tem que gritar, tem que ser algo com fervor, tem que ser algo que venha da alma, que venha de dentro, você pede e clama por socorro, isso é invocar. E num tempo de agravamento de crise, como aquela sociedade estava vivendo, diz a palavra, é tempo de invocar o nome do Senhor. Até então a humanidade estava distante, ela não clamava a Deus. A partir daquele momento se introduziu a invocação ao nome do Senhor. E o profeta diz, invoca-me. Deus diz através da boca do profeta, invoca-me e eu te responderei, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Ah, queridos, Deus quer revelar coisas grandes, ocultas nesse tempo, mas não é tempo de apenas nós orarmos, é tempo de nós invocarmos o nome do Senhor. Então esse tempo que nós estamos vivendo, eu creio, que é o tempo que Deus está estabelecendo para que novos Enos se levantem, pessoas que estejam dispostas a romper, sabe, essa oração que é apenas religiosa, e passe a começar a invocar o socorro e o governo de Deus sobre esta geração e sobre este tempo. É tempo de invocar o nome do Senhor. Segundo tempo que eu quero ressaltar aqui para você está em Josué, capítulo 5, versículos 2, 4 e 9. Diz assim a palavra de Deus: naquele tempo, repita comigo, naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Versículo 4. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já eram mortos no deserto pelo caminho. Versículo 9. Então disse o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo qual o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Volta lá no versículo 5 que diz assim: naquele tempo, no versículo 2, perdão, naquele tempo, disse o Senhor a Josué: circuncidai o povo. Que momento era esse? Que tempo era esse que eles estavam vivendo? Moisés tinha morrido, Josué tinha assumido a liderança e o povo acabara de transpassar o rio Jordão e estavam numa iminente posse da tão sonhada Canaã, a terra da promessa de Deus. Era o tempo da consumação da promessa. Finalmente, depois de 40 anos, eles estavam prestes a herdar a terra prometida. Mas antes, Deus fala para Josué: para. Para. Queridos, o que nós estamos fazendo hoje? Deus deu um para na humanidade. Uma correria desenfreada que nós vivíamos. Trabalhos, estudos, carreiras,
agendas até mesmo ministeriais, na igreja uma correria desenfreada, na sociedade, na igreja, em todos os aspectos da nossa vida, a gente não tinha tempo para nada, o dia passava assim, sabe, muito rápido, uma correria, e Deus agora deu um para. Escolas fechadas, faculdades fechadas, vários postos de trabalho que não sejam essenciais fechados, e Deus manda você para casa. Para. Quem sabe, queridos, não é esse o tempo em que a consumação da promessa da nossa Canaã esteja chegando. E assim como Deus falou, vocês não vão herdar a terra sem que antes vocês confirmem, vocês reafirmem a aliança. Porque a circuncisão era o símbolo da aliança do povo com Deus. Então Deus falou, vocês não vão herdar a promessa, vocês não vão entrar nesse novo tempo, enquanto você não circuncidar todos os homens conforme o meu princípio e a minha lei. Porque diz a palavra que todos os homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, todos eles morreram nesse tempo de peregrinação. E todos aqueles que nasceram durante esse tempo, eles estavam isentos da aliança. Então Deus, antes desse momento, sabe, tão sublime, Deus fala, é necessário reafirmar a aliança. E quem sabe, queridos, não é tempo, agora você parado, agora que você não está mais naquela correria desenfreada, Deus está parando você para marcar você com o selo de aliança, para que você se torne propício a herdar a consumação da promessa que a Bíblia, que as Escrituras, que Jesus nos prometeu que Ele um dia nos daria. E a circuncisão tratava de um corte na carne. Josué faz uma faca de pederneira e passa a circuncidar, cortando o prepúcio de cada homem, um corte, um sangue derramado, uma ferida na carne. Hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança, mas essa aliança também, diz Pedro, não foi com coisas corruptíveis como prata, como ouro, que nós fomos comprados no nosso fútil procedimento, mas foi como pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Houve também um corte na carne, houve também um derramamento de sangue, mas uma coisa que eu sei de aliança é que ela não é unilateral, ela é bilateral. Deus tem uma aliança conosco, mas eu também devo ter uma aliança com Ele. No dia em que eu casei, no dia 5 de abril de 2003, ora, hoje é 5 de abril de 2020, 17 anos de casado, e eu me lembro bem, deixa eu abrir um parênteses, amor, te amo, Deus te abençoe, muito bom ser casado com você, quero passar o resto da minha vida com você, é muito bom ser seu marido. E eu me lembro desse dia solene, que eu estava no altar, e eu lembro que eu fiz um voto de ser dela para sempre, e ela fez um voto de ser meu para sempre. Então, a partir de hoje, a partir daquele dia, ela se tornou minha e eu me tornei dela. Isso é aliança. Tem um preço que Deus pagou entregando o seu Filho Jesus, mas há uma resposta desta aliança que nós devemos gerar, e esta aliança, ela deve nos custar algo, porque a aliança fala de pacto, fala de voto, fala de fidelidade. Ela também deve cortar a nossa carne, pelo que diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ela deve cortar a minha carne. É um tempo de renúncia, é um tempo onde as minhas vontades, meus desejos, minhas inclinações estão completamente submetidas à graça e à vontade de Deus. Quem sabe, queridos, esse não é um tempo de reafirmação da nossa aliança com Deus, conforme foi esse tempo. Então falamos de dois tempos. É um tempo de invocar o Senhor,
é um tempo de reafirmarmos nossa aliança com Deus. Eu quero ir para a terceira perspectiva desse tempo, que está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 4, e depois o versículo 11. Diz assim a palavra: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Observe isso, igreja. Naquele tempo, diz a versão corrigida e fiel, naquele tempo a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, num tempo, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a se escurecer a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, aonde estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. E no versículo 11, disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Volta lá no versículo 1, que diz que naquele tempo a palavra do Senhor é muito rara e as visões não eram frequentes. E no versículo 2 diz que Eli foi deitar no lugar que ele estava acostumado, mas Samuel foi se deitar no templo do Senhor, aonde estava a arca, o símbolo da glória de Deus. Sabe, queridos, Eli trata de uma igreja cansada, deitada em seus costumes, com uma visão obscurecida, vivendo um tempo de pouca revelação. Mas Samuel trata de uma igreja nova, acomodada ao templo, a arca, a glória de Deus, sensível à voz de Deus, e apesar do pouco conhecimento que com a caminhada lhe será corrigido, ele tem uma sincera disposição em obedecer ao Senhor. Então estamos falando de um tempo em que a luz está quase se apagando, não há muita revelação, a palavra é muito rara, as visões não são frequentes, em que a igreja está cansada, deitados em costumes antigos, onde há uma profanação, onde há uma contaminação, onde os escândalos da prostituição, da avareza, da cobiça vêm à tona. Uma igreja manchada. Neste tempo, Deus levanta um tempo de renovo através de Samuel. Aleluia. Porque Samuel, ele não está deitado num lugar de costumes, ele está deitado no templo do Senhor, que quer dizer, ele começa a se acomodar com os valores da glória de Deus, onde a arca habitava, era onde ele queria estar, ele não queria se apartar da glória de Deus. Quem sabe esse tempo não fala para a gente de uma revisão de conceitos, de uma revisão de prioridades, de uma revisão de uma teologia distorcida, de uma doutrina enfraquecida e envelhecida, de um propósito corrompido e de uma essência esquecida. Quem sabe esse tempo não fala de um momento de renovo de Deus, uma geração de Samuéis se levantando para que a palavra, a revelação e a glória de Deus possa encher o Israel do Senhor. Esse tempo para mim fala de renovo. É o tempo da igreja de Cristo Jesus experimentar um renovo. Eu quero lembrar para vocês que conforme Efésios 5:27, lá diz que Jesus virá buscar uma noiva. Olha o que diz: para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus vai vir buscar uma noiva, que é a igreja, e essa igreja será gloriosa, linda, esplêndida, maravilhosa. Ela será sem mácula, ou seja, ela é uma igreja pura, decente, adornada de santidade. Ela não se contaminou, é uma igreja sem mácula, mas ela também é uma igreja sem ruga. E ruga fala de envelhecimento. Uma igreja cuja marca do tempo começa a deformar e a tirar a beleza dela. Jesus não quer uma igreja velha, caquética. Eu não estou falando da nossa aparência carnal, porque todos nós envelhecemos. Meus pés de galinhas estão aqui. Cada dia que passa, cada ano que passa, menos cabelo eu tenho. Todos nós envelheceremos enquanto carne, porque ao pó voltaremos. Mas ele fala da essência da igreja. Jesus vai vir buscar uma igreja gloriosa, sem mácula. Falamos muito de santidade, de consagração, e temos que falar mesmo, sobretudo nesses tempos de depreciação do comportamento e da ética humana. Porém, não podemos nos esquecer que ele também vai vir buscar uma noiva nova, uma igreja renovada. Pelo que o apelo do apóstolo Paulo é: rogo-vos, irmãos, pelas consolações de Deus, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Os anos podem passar, as coisas podem se tornar mais antigas, mas a igreja tem que se renovar. É a geração de Samuel que Deus quer levantar neste tempo. Quarta perspectiva que eu quero trazer de tempo para você está em Esther, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 14. E esse tempo, eu falei do primeiro, que é o tempo de invocar o nome do Senhor. Falei sobre o segundo tempo, que é tempo de reafirmar a aliança. Falei sobre a terceira perspectiva de tempo, que é o tempo de renovo. E a quarta eu chamo de tempo de cumprir o chamado. E diz assim o texto: então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para se avistar com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender sobre ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei, disse Esther. E fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai aos que responderam a Esther: não imagines, Esther, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe se para um tempo como este é que você não foi elevada como rainha? Quem sabe se não foi para um tempo como este que você foi levantada como rainha? Esse tempo uma crise estava instalada. O rei Assuero já tinha promulgado um edito de extinguir o povo judeu na face da terra. Todo aquele que era judeu iria morrer. Então Mordecai, tio da rainha Esther, que tinha alcançado graça perante o rei, tinha se tornado rainha, ele vai até ela e fala: você precisa se valer do seu prestígio social perante o rei para livrar o povo de Deus. Mas Esther estava trancada no palácio com medo. E eu não quero me alongar nessa palavra, que essa palavra não será uma palavra de tanta profundidade, mas para gerar em você reflexão, eu quero te dizer o seguinte: Esther foi repreendida por achar que o palácio a protegeria. Mas o seu tio despertou que não era tempo de se esconder, não era tempo de se omitir, mas era tempo de cumprir com ousadia o chamado que Deus lhe havia dado.
A palavra do seu tio para ela foi: quem sabe, Esther, não foi para um tempo como esse que você é rainha, que Deus te fez ser rainha neste império. E eu quero te perguntar, queridos, quem sabe para um tempo como esse, não é que você está trabalhando naquela prefeitura, não é porque você está trabalhando naquele governo, não é que você está trabalhando naquela empresa, não é porque você conhece o dono daquele supermercado. Quem sabe para um tempo como esse, Deus te colocou onde você está. Uma coisa que nós não podemos fazer como igreja é ficarmos trancados em casa apenas. Porque eu acredito que esse tempo pode ser um tempo de isolamento social, mas ele não é um tempo de negação social. São coisas diferentes. Isolamento social é uma coisa. Devemos obedecer às autoridades e devemos nos resguardar. E tudo que podemos fazer para não disseminar esse vírus mortal, devemos fazer. Isso é uma coisa. Isso não nos isenta da responsabilidade enquanto igreja de nos levantarmos e agirmos em favor dos pobres, dos necessitados, dos infectados, dos desassistidos. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus plantou a Igreja Nova Vida do Porto da Pedra aqui nesse lugar. É hora de despertar, irmão. É hora de levantar. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz assim para o seu filho na fé: Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, por esta razão, Timóteo, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ele clama: reavives o dom, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Qualquer momento eu vou pregar só baseado nessa palavra, porque acho que uma coisa que falta a essa geração é equilíbrio, e vamos falar sobre equilíbrio cristão, mas hoje eu quero enfatizar isso. Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele te deu poder para você agir com ousadia e intrepidez. Ele te deu o amor para você não se conformar numa área de negação, de negligência, de indiferença. E Ele te deu o equilíbrio para você saber a estratégia certa que você deve atuar. Uma coisa que nós devemos fazer é reavivar o dom de Deus que há em nós. Não é tempo de se calar. Vamos orar. Vamos invocar o nome do Senhor, vamos reafirmar a nossa aliança, vamos experimentar de um tempo de renovo, mas vamos também cumprir o nosso chamado. Porque Tiago nos ensina, lá no capítulo 2, versículo 27, dizendo assim, que a verdadeira religião com nosso Pai é esta: a si mesmo se manter incontaminado do mundo e visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se manter incontaminado do mundo. Então há um espaço para a consagração, para o rito cultual, como também é um espaço para a gente abrir a porta da igreja e abençoar este tempo e essa geração. E a quinta perspectiva de tempo, que penso que Deus está querendo promover na sua igreja, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Tenta pensar no entorno teu. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores,
sonhadores, atrevidos, como tem gente atrevida, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Timóteo, foge desses. E lá no versículo 14 ele vai dizer: tu, porém, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Volta no 14, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, versículo 15, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação de Cristo Jesus. Toda a escritura, Timóteo, igreja, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim, olha, de que o homem de Deus, quantos homens e mulheres de Deus eu estou falando nessa manhã, aleluias, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que tempo é esse? Tempos difíceis, homens egoístas, avarentos, jactanciosos, caluniadores, irreverentes. É a sociedade, é o tempo que nós vivemos hoje, igreja. Mas Deus nos chama nesse tempo, é tempo de se firmar na palavra. Tu, porém, Timóteo, foge deles, mas também se apega à palavra, permanecendo na palavra. Então, queridos, que tempo é esse? Eu penso que é tempo de invocar o nome do Senhor, de reafirmarmos a nossa aliança, tempo de experimentarmos um renovo contundente e transformador, tempo de cumprir o chamado, tempo de se firmar na palavra. Mas talvez você esteja ouvindo essa minha exposição, que eu te garanto que é debaixo da direção da unção do Espírito Santo, e esteja querendo resistir, falando: não, eu prefiro deixar para lá, eu não vou pensar muito nessas coisas, só vou viver a minha vida. Deixe-me te alertar rapidamente sobre os perigos de você não discernir o tempo. Para onde isso pode te levar se você não parar num tempo como esse e refletir: Deus, o que tu queres de mim? Qual é o posicionamento para este tempo que o Senhor está movendo nas nações? E o primeiro deles eu quero te falar, está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Então é tempo de guerra, mas o rei guerreiro fica em casa. Versículo 2: numa tarde, levantou-se Davi do seu leito, estava lá cochilando depois daquele almoço, daquela lomba, levanta e vai para o terraço, passeando no terraço da casa real. Daí, nesse tempo, viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito bonita. Daí por diante, você conhece a história. Apesar de Deus falar de Davi, é um homem segundo o meu coração. Apesar de depois de Davi morrer, Deus afirma lá em 2 Crônicas, capítulo 7, lá no versículo 20, olha, Salomão, se você andar nos caminhos como Davi, teu pai, andou nos meus caminhos, eu vou te honrar. Então, assim, se há alguma dúvida que paira, Davi foi um homem confirmado diante de Deus, aprovado por Deus. No entanto, há uma mancha, e há a consequência desse pecado, que a família de Davi viveu uma espada que não se apartou da sua casa, porque Davi nesse momento foi um homem fantástico, mas ele não soube discernir o tempo. Era tempo de guerra, era tempo de batalha, era tempo de permanecer lutando. Davi, porém, delegou e ficou no aconchego da sua casa. Não é tempo, querido, de você baixar as armas. É tempo de você continuar batalhando. Como disse o apóstolo Paulo: combate o bom combate
da fé. O segundo perigo que eu quero te trazer de você não discernir o tempo está em Jeremias capítulo 8, versículo 7. Diz assim o Senhor na boca do profeta: até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinho e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Uma calamidade está por vir sobre Israel. Se Israel não se arrepender, Deus está falando: eu vou deixar Babilônia invadir e levar vocês cativos. Porém, o povo não observa um perigo iminente e permanece na sua injustiça e na sua corrupção e na sua contaminação e na sua ambiguidade. Está sábado no templo, mas está de domingo a sexta-feira vivendo uma vida depravada, e Deus falando: chega, porque não soube reconhecer que era um tempo de arrependimento, como Jesus nos ensina em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, diz o texto, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Era assim que ele pregava, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Sabe, queridos, Jesus inicia sua pregação com uma convocação. Ei, o tempo está cumprido, o reino está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. É o meu convite para você nessa manhã. Ei, discirna o tempo. O reino está chegando, a consumação está chegando. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus inicia sua pregação com uma convocação, mas sabe, queridos, ele encerra com uma lamentação. E ele diz assim lá em Lucas capítulo 13, versículo 34, e depois eu vou pular para o 19, versículo 41. No 13 ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha ajunta o seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Já lá, no capítulo 19, no versículo 41, diz o texto, quando ele chegava de novo em Jerusalém, ele diz: quando ia chegando e vendo a cidade, Jesus chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, se você tivesse, Jerusalém, discernimento desse tempo, o que te é devido a paz, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão cerco e te arrastarão e os teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Para aí, leia com atenção agora o que disse Jesus: porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação, porque não reconheceste o tempo da tua oportunidade da visitação do Messias. Ele tinha dito isso logo após a sua entrada triunfal em Jerusalém. E engraçado que quando ele chega em Jerusalém, um povo está clamando assim: bendito é o que vem em nome do Senhor, do Pai, Hosana, Hosana. Mas tem um outro grupo de fariseus dizendo assim: ei, repreende esses. Eu quero te perguntar uma coisa, queridos: quem o povo esperava? O Messias. Quem os fariseus esperavam? O Messias. Os dois grupos esperavam o Messias, mas esse grupo reconheceu Jesus como Messias, mas este outro grupo não reconheceu. Ambos estavam esperando o mesmo tempo, mas um reconheceu, o outro não. Sabe por quê? Porque esses aqui esperavam um outro tipo de Messias, mas quando veio Jesus montado num jumentinho, numa simplicidade, numa humildade, fala: não, esse não pode. Da onde que ele veio? De Nazaré? Não, de Nazaré não sai nada bom. Não pode ser, porque eles idealizaram
um tempo, um tipo de Messias, e Deus não tem compromisso com as suas idealizações, Ele tem compromisso com a sua verdade, com a sua palavra. É chegado um tempo, e é necessário, igreja, que você reconheça esse tempo. Seria muito triste esse tempo todo passar e nós não discernirmos aquilo que Deus quer revelar à sua igreja. Não podemos sair desta pandemia, dessa crise, os mesmos homens, os mesmos crentes, a mesma igreja. Ah, não, queridos. Deus quer mover algo. Então reconheça o tempo da oportunidade, da visitação que Jesus está te dando. Saiba que é tempo de invocar o nome do Senhor, que é tempo de reafirmar a sua aliança com Deus. É tempo de você ali, o terceiro dia, experimentar um renovo de Deus. É tempo de você cumprir o teu chamado. É tempo de firmar na palavra e de reconhecer que Deus está visitando e chamando os seus filhos a uma postura, a um posicionamento diferente. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, fechasse os teus olhos e pensasse em tudo aquilo que foi ministrado na autoridade do Espírito Santo e deixasse Ele confirmar dentro do teu espírito essas palavras, porque diz a palavra que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos de fato filhos de Deus. Se o Espírito é o mesmo, essa palavra se confirma para a glória de Deus. Gracioso, bondoso e amado Pai, Tua palavra foi pregada e o propósito dessa palavra é gerar reflexão, despertamento, transformação e resposta. Que a Tua igreja possa, no ato agora de introspecção, Senhor, meditar na Tua palavra e se render à voz do Teu Espírito. E que esta palavra, tal como uma semente, venha germinar, Senhor, em cada um, uma mudança de postura. Que venhamos, Senhor, mesmo num tempo de agravamento da iniquidade, invocar o nome do Senhor. Que possamos, Senhor, num tempo, ó Pai, em que a Tua promessa da vinda de Cristo se aproxima, reafirmarmos a nossa aliança. Que possamos nesse tempo de tanto, ó Deus, ó Pai, névoa sobre a palavra, sobre as religiões, sobre a cultura circuncidante, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai, que nós possamos, como Samuel, ó Pai, sermos sensíveis à voz do Senhor e vivermos um tempo de renovo. Que possamos, assim como Esther, ainda que nos nossos medos, no nosso sentimento de inadequação, Senhor, ó Pai, nós possamos nos encher do Teu Espírito de poder, de amor e de moderação e cumprirmos o nosso chamado e reavivarmos o nosso chamado no Senhor. Que possamos, ó Pai, nesses tempos difíceis, onde, ó Deus, o mau caratismo impera, tempos onde os homens são arrogantes, atrevidos, Senhor, caluniadores, traidores, ó Pai, eles são mentirosos, eles enganam, eles são ambiciosos, que nós possamos nos manter fiéis à Tua palavra e aos princípios das Escrituras Sagradas. Que nós possamos, acima de tudo, reconhecer que é tempo de arrependimento e de voltarmos ao Senhor, de reconhecer a oportunidade da visitação para experimentarmos da gloriosa redenção, da consumação da promessa que a nós foi outorgada por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Assim nós oramos, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Você diga amém. Que Deus te abençoe, queridos. Bom dia, igreja. Graça e paz. Quero aproveitar só 2 minutinhos e fazer algumas considerações finais. A primeira dela é agradecer a todos vocês que estiveram aqui na última quinta-feira à noite, trazendo a sua doação, ao qual nós estaremos abençoando famílias que perderam as suas frentes de trabalho, famílias que o seu provedor, né, o pai, o marido, que é autônomo, é profissional liberal,
e nós estaremos abençoando essas pessoas, essas famílias. Então eu quero te agradecer, meu irmão, minha irmã, que compreendeu esse chamado, essa campanha que estamos fazendo, que você seja ricamente abençoado. E você que ainda não chegou junto, não esteve trazendo a sua doação, estaremos domingo, todos os domingos, de 9h30 até as 11h30 e todas as quintas também das 18 horas até as 20h30. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para todos vocês, Igreja do Senhor, que estamos ansiosos, com saudades, e assim que nós retornarmos ao culto presencial, estaremos fazendo 2 celebrações de Santa Ceia, domingo de manhã e domingo noite. Outra coisa, rapidamente, é que nós estamos aguardando em Deus e aguardando a sua generosidade, a sua oferta, o seu dízimo. Temos as contas bancárias, mas o pastor Guilherme, assim como está recebendo pedido de oração às segundas-feiras e às quintas-feiras, que você possa também trazer presencialmente o seu dízimo e a sua oferta, caso você não tenha condições de fazê-lo via depósito bancário, tá bom? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Levante as suas mãos para os céus. Eu quero abençoar a sua casa, a sua família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e que as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês. Igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém e amém. Um bom dia para todos vocês. Um excelente domingo, que Deus te abençoe rica e abundantemente.